Boa noite, aqui é Vânia da Sarasvati Editora. É um prazer estar aqui e poder receber o Marco Arroio, um escritor muito versátil e ele merece ser apresentado. O que me chama a atenção na escrita do Marco é que ele mostra muitas faces. É uma militância constante. Ai, que bom, ele já entrou e vamos chamar o Marco. Marco, você enviou uma solicitação e eu já aceitei, tá? Olá, meu amigo, meu super escritor versátil, que eu estou aqui te apresentando. Tudo bom, Tudo Vânia? bem? Me ouvindo? Tá me Que ouvindo? bom. Tô te ouvindo perfeitamente. Que É coisa boa ter você aqui. Você que já publicou 3 livros pela Sarasvati, eu fico muito orgulhosa e verdade. é um prazer estar apresentando você, porque você merece que as pessoas te conheçam realmente. Você quer cumprimentar todo mundo? Já tem algumas pessoas aqui nos ouvindo. Já falo para você cumprimentar e já se apresentar. Vânia, em primeiro lugar, uma grande alegria estar aqui contigo no teu programa. Você tem uma audiência muito importante e seu trabalho é admirável. Você nos anima, nos apoia, nos conduz nessa tarefa tão ingrata, né, de escrever e dar a conhecer a escrita, né, em um país onde nem sempre a leitura é valorizada e é motivada, né? Mas você faz um trabalho fantástico. Uh, Nós somos os corajosos dessa história, Marco. Nós é somos, verdade. nós os que escrevemos, os que fazem livros, todos somos muito corajosos. Pode falar. Não, mas então, Vânia, não tem nem como você dizer de que não tem uma grande responsabilidade nesse processo, viu? Você tem um papel Prazer. fundamental de nos apoiar e eu estou muito grato, sou muito grato de estar aqui contigo hoje e poder, na medida do possível, né, mostrar o trabalho, né, para as pessoas que te acompanham nesse trabalho de divulgação. Muito obrigado pelo convite e estamos aqui à disposição. Como você falou de se apresentar, né? Meu nome é Marco Arroio. Na verdade, meu nome é muito mais longo do que isso, dá uma prosa completa, né? Meu nome, meu nome né, no RG, né, é Marco Antônio Arroio Valdebenito. Mas no país que eu nasci, né, normalmente as pessoas assinam com seu primeiro nome e com seu primeiro sobrenome, que na verdade é o sobrenome do pai. E eu gostaria muito de que não fosse assim, mas porque a minha mãe é uma pessoa maravilhosa, encantadora, e eu gostaria muito de poder honrar, né, a memória dela. Mas já foi cunhado esse nome, né, Marco Arroio, então eu estou tocando dessa forma. Nasci no Chile, no sul do Chile, moro aqui no Brasil há muitos anos. Eu sou formado na área de pedagogia e também de teologia e fiz a minha pós-graduação em ciências sociais e religião. Então eu tenho uma caminhada, né, incessante, né, pela busca de conhecimento, a minha prática como professor e como aquilo que você falou, né, militante, né, tanto nos movimentos sociais como é, pessoas, né, que se envolvem nessa busca de um ideal. Eu estou firme o tempo todo procurando crescer, evoluir, amadurecer e aprender. Então esse é um processo que na vida, né, a gente não pode esquecer nunca. Quem para de aprender, quem se aposenta do conhecimento, acho que também, né, se aposenta da vida, né, desse sonho e dessa vontade de viver e de encontrar na vida sentido permanentemente, sentido que nos alimenta, que nos motiva a seguir adiante, né? Eu particularmente passo um momento muito difícil, né, junto à minha companheira,
que faz um tratamento muito sofrido, né, de combate ao câncer. E não é fácil você ter motivação, né, para encontrar sentido importante na vida. Mas a gente não pode desistir e a gente luta, né, para encontrar sentido e aprender com essas coisas que também são sofridas, né? O sofrimento traz uma necessidade de você abrir portas e janelas, né, e colocar o rosto para fora, sentir a ventania batendo no rosto, no coração, para você começar a sonhar novamente. Então, é a dinâmica da vida, né? Entre o sofrimento e a alegria, a gente aprende. Esse teu conhecimento e essa consciência do sofrimento, do que ele representa na tua vida, você se mostra muito aberto. E o mais importante, esse conhecimento, essa tua experiência, você não guarda só para você. Você expõe, você vira, se faz exemplo para muita gente, não é? Até por tudo isso que você está passando com a Jani, a tua postura, o apoio que você dá a ela, isso já é uma grande força para todo mundo, né? Um grande exemplo. E esse conhecimento que você tem, essa busca que você, esse caminho que você fez, é uma coisa assim surpreendente, né? Eu tenho acompanhado um pouco da tua trajetória e você caminha na poesia para as suas memórias, para os seus contos e, inclusive, os seus 2 livros muito sérios sobre a ditadura militar. Eu queria que você falasse um pouquinho também desse tempo, se foi uma coisa vivenciada, ou se você, como sociólogo, como estudioso, é que traz todas essas passagens. Sim, olha, Vânia, eu tenho uma história de vida assim, para mim muito inspiradora, né? Ela é um permanente desafio, mas sempre tem um motivo, né, para inspirar e para enxergar a vida novamente de uma forma criativa, né? Eu vivi um período muito triste, né, no Chile, que foi pós, né, golpe de Estado, em 1973, e saí do meu país ainda muito jovem, em um período de muita perseguição, de muita, né, violência institucional e com poucas oportunidades para a juventude. E eu queria estudar e coincidiu naquela época que eu também apaixonei por uma moça brasileira e aí juntou essa vontade de estudar e de conhecer outros lugares e corri atrás dessa paixão e cheguei aqui no Brasil em 83, né? E aqui, né, no Brasil, para mim tem sido o lugar onde eu fui criando raízes sem ter aquela expectativa de eu ficar por aqui. A minha ideia era poder estudar e voltar para o meu país para ser professor no Chile, tudo. Era um sonho, né, de estudar e me preparar para isso. E no final, né, eu fui criando raízes, fui ficando por aqui. Você percebe, né, e seus seguidores também percebem que meu sotaque nunca mudou, né, um portunhão. E por isso eu precisei aprender muito aqui no Brasil, né, me dar esse trabalho de aprender mesmo, né, e assimilar, né, me aculturar novamente, né, para poder iniciar esse trabalho que por muito tempo foi assim reservado, né, para o espaço da família, né, as cartas, os poemas dedicados, né, aos filhos, à companheira, né, aos amigos e essa coisa assim de você achar de que nunca está pronto para se colocar, né, e vir a público, né, mostrar aquilo que você consegue fazer. Então, isso que você falou como característica, né, do meu processo de aprendizado, na verdade, eu fui muito vinculado, né, a esse desafio de estudar
poder escrever, né, os trabalhos e poder fazer monografia e poder fazer pesquisa, finalmente fazer uma dissertação, preparar uma dissertação, escrever, defender essa dissertação de mestrado. E aí você vai aprendendo, né, assim, aquela coisa acadêmica, né, de dar resposta a perguntas iniciais que você tem. Mas eu sempre fui muito encantado pela literatura, né? Eu venho de um país onde a maior honra, né, do nosso povo, o maior prestígio que nós temos, né, é contar com 2 prêmios Nobel, né? A Gabriela Mistral e também o Paulo Neruda. Mas tem inúmeros escritores que poderiam também, né, hoje postular a esse prêmio, né? Tem a Isabel Allende, tem outros escritores, Antônio Skármeta, né? Tem muitos escritores chilenos conhecidos, inclusive mundialmente, muito deles traduzido, inclusive para o português. Então, eu sou influenciado por essa leitura que eu fiz desde criança, e por isso também eu comecei a sair um pouco dessa coisa acadêmica, né, da vida do professor, de pesquisar, fazer ensaios, né, de conhecimento, e arrisquei, né, a mostrar minhas poesias, que era o primeiro que eu guardava, né, comigo. E também, né, essa coisa de contar histórias. Eu sou fascinado com a roda de conversa entre amigos que contam histórias. Então, o último livro que você editou, que você ajudou a produzir, é o livro que conta histórias do cotidiano, né? História que eu fui ouvindo e que finalmente eu optei, né, para evitar essa coisa de não prestigiar um e às vezes esquecer de outro, né? Eu praticamente optei por fazer a escrever, né, na primeira pessoa, né? Mas são muitas histórias de vida que eu ouvi de amigos, que eu guardo no coração, e eu acho que nessa história de vida, né, no cotidiano, há muito desafio a ser enfrentado, né? Essa coisa da alegria, da felicidade, né, da esperança, da fé, da busca, né, de um sentido para a vida, está tudo nessa história do cotidiano que eu por muito tempo fui guardando, né? E aí finalmente virou um livro, né, graças, né, à sua intervenção magistral. E a coisa principal, e você faz muito bem, esse olhar atento, como eu escrevo no meu prefácio, né? Você busca e como se você estivesse numa predisposição a esse olhar generoso e atento com todos. Você mostra todos que te rodeiam de uma forma generosa. E tanto a poesia quanto os contos, você mostra uma escrita invejável para muita gente que nasceu aqui. Você domina o português e você está, comparando pelo tempo de vida, você está há pouco tempo aqui. Então, esse teu esforço, que vai além de conhecer as palavras, você retrata isso no papel de uma forma muito gostosa de ler, de sentir. A gente vê a pessoa que você é. Esse olhar curioso e que, ao mesmo tempo, exalta de quem você está falando. Nós temos aqui vários amigos, eu não estou conseguindo nem enxergar muito bem, mas acabou de entrar o Marcelo Kassab, que é o nosso filósofo também, está aí o livro dele em vários locais. Eu fico super feliz quando eu acompanho, eu tenho visto você também nas feiras, em vários locais com todos os livros. Gente, é tão importante esse movimento, uma forma de respeito ao leitor, porque para quem a gente escreve? Simplesmente para o leitor, aquele que vai abraçar a nossa palavra, acolher
o nosso pensamento, né? Nossa, eu estou muito feliz com os seus livros. O primeiro livro que eu fiz foi Caminho do Império do Sol, que eu fiquei apaixonada. Quero ir para aquela terra, quero ir para o Peru, Machu Picchu, Então, pela essência que você deu atrás da tua história lá. Fala um pouquinho das tuas obras também, então, antes de de falar todas. desse livro que você comentou agora, na sua fala eu acho que tem duas coisas muito importantes, né? Primeiro que, de fato, né, a gente conhece, né, o escritor a partir da sua escrita, né? É, todo escritor entrega uma parte de si, né, a sua alma, né, coloca a sua própria identidade. Muitas vezes ele, né, ao procurar uma situação, uma história, um personagem, ele está ali e às vezes não é ele exatamente que está ali, mas é alguém que é muito próximo a ele. Então, ler, né, e ler atenciosamente é conhecer também o autor e por isso que alguns autores são muito lidos, né? Porque eles são pessoas fascinantes, encantadoras, né? A escrita tem essa coisa, né? Ele é um encanto, né? Ele provoca, ele tem que causar esse encanto, né? Tem que falar com aquilo que você falou, né? Com seu leitor e envolvê-lo de alguma forma, né? Que ele também acompanhe, né? E encontre nas suas histórias, né, na sua narrativa, né, um sentido que você se propôs passar. No caso do livro que você mencionou, que foi o primeiro que editamos contigo, né, na sua editora, ele é fruto, né, uma experiência de viagem que eu fiz com minha companheira, né, para Machu Picchu, a cidade sagrada dos Incas, né, a cidade do Sol, né? E o que aconteceu ali está muito claro no livro, né? Que a gente foi conhecer uma cidade que era um sonho nosso conhecer como professor e queríamos muito poder conhecer, né? E de repente numa estação de trem esperando o trem para subir, né? Para Aguascalientes, né? A gente vê uma figura de uma moça, né? E olha como é a vida, né? Ela tem certas ironias também, né? A vida ela nos coloca coisas para a gente refletir, né? Aquela preocupação foi uma moça, né? A gente viu uma moça, né, de cabelo completamente raspado, né? E certamente ela estava saindo de um processo de quimioterapia violento, né? E ela estava lá em uma estação de trem esperando a oportunidade para chegar na cidade sagrada. E foi na hora que a gente começou a pensar assim, quando vimos essa figura, o que nós estávamos fazendo aqui? Né? Era muito mais do que fazer um passeio, conhecer o lugar por ter curiosidade, né, como professores, né, de conhecer a história, né? Havia um sentido maior por trás disso. E hoje as coisas vão se encaixando muito mais forte naquilo que aconteceu alguns anos atrás, né? Eu conto essa história como se fosse um diário, né, de um percurso, de um passeio que a gente fez, mas nesse percurso há inúmeras reflexões que você encontra sobre o sentido da vida. E a conclusão final desse livro, a gente não tem que contar o final dessa história, né, dos filmes, dos livros, mas esse aí eu conto, porque tem um significado muito importante. A pergunta é, como é que uma população completa de pessoas em uma época quase primitiva se dispunha todos os dias a acordar cedo durante o dia no alto da cordilheira, num lugar inóspito, para quebrar pedras, para movimentar pedras enormes, né, e colocá-la uma em cima de outra até construir uma cidade que durou praticamente, né, 17 gerações para construir isso, quase 300 anos para levantar uma cidade, toda ela planejada. E o curioso de tudo isso, né, que nenhuma dessas pessoas que trabalhava diariamente habitou essa cidade, entendeu? Demorou tanto tempo para ser construída que nenhum deles morou na cidade.
A pergunta é, então, por que que eles, né, acordavam todos os dias para fazer um trabalho tão difícil que não iriam usufruir? É porque eles tinham um sonho de futuro. Eles pensavam nas futuras gerações, o que que eles iriam deixar para eles. Era uma cidade toda organizada, planejada, com agricultura, com água, né? Em um lugar inóspito, mas tudo organizado, onde a vida era absolutamente integral entre o sagrado, né, o cotidiano. E olha só, eu acho isso uma lição de vida tão grande, porque a gente não pensa no futuro como aquilo que vamos deixar para nossos filhos. E esse é o momento, né, não só do ponto de vista da experiência pessoal, né? Hoje a minha esposa passa pela história daquela moça que a gente encontrou e que nos fez pensar em todo esse sentido, né, dessa caminhada em Machu Picchu, né? Mas indo para além, né, dessa história pessoal, há uma história social, uma história de todos. A pergunta é o que que nós estamos deixando para nossos filhos e para as futuras gerações. Eu acho que essa é a grande questão, que uma Grande, historinha, né, inofensiva, inocente, né, do momento, ela se torna vamos dizer, uma contribuição, né, para o cotidiano das pessoas, né? me fez lembrar a história uma história que aquele que plantou a árvore, mas você está plantando, você não vai ver ela crescer, mas meus filhos verão, né? Acho que é Verdade, a Tamarina, né? verdade, verdade. E eu me arrepiei porque muitas vezes o escritor também faz esse trabalho, é, sim, e não saber qual o resultado, daqui quantas gerações a sua escrita será lida. Outro dia eu estive num encontro com escritores, até o Wilson Gonais está aqui, ele esteve lá também nesse encontro, e o André Carvão falando sobre um questionamento que fizeram. Puxa, mas você vai fazer um livro para quê? Perguntaram a ele. Ele falou assim, não me importa saber se mais tarde, ali, depois que eu não estiver mais aqui, meu livro se ele for encontrado num sebo, alguém vai olhar e vai querer ler. Me arrepia essa imagem dessa doação para o futuro. Quando você falou desse povo trabalhando, construindo a cidade para as próximas gerações, eu também vejo a missão do escritor assim, Sim, aquele que reflete o sim, porquê que a gente estuda filosofia e conhece todos os pensadores, porque nós também somos pensadores e nós também recebemos essa missão de deixar esse legado. sim. Então, eu vejo você na poesia, na história, nesse respeito aos povos, fazendo essas reflexões de vida, a sua experiência com os livros, com a ditadura, e esse respeito pelo cotidiano de quem te rodeia, isso é um legado, é um belo legado. É verdade, E você verdade. quer falar mais das suas obras? Porque eu tenho uma outra pergunta muito séria, mas complementa as suas obras. Então, De... pela sua própria, né, também, né, a sua motivação, né, nós fizemos depois daquele caminho a caminho do Império do Sol, nós preparamos, né, na época do Covid, né, na época difícil mesmo, né? Você também foi uma das motivadoras para preparar o livro que foi lançado, né, o que foi apresentado na Bienal do Livro, né, que foi esse aqui, né, Ah, é terminando, maravilhoso essa capa linda do Rodrigo Turano. pois é, Muito a ver com o texto, com os poemas. olha, tudo tem um toque, e por isso que eu gosto, né, e admiro muito o seu trabalho, porque ele tem um toque conceitual muito importante, né? Desde a fotografia, a capa, eu acho que ela tem que ganhar prêmio, né? Porque Ah, ele retrata exatamente, né, o que era o conceito desse livro, no sentido de
temos uma tarefa, né, diante do cotidiano que às vezes é tão cruel, tão ruim como foi esse período, né, do Covid, né, que a gente ficou isolado, ficou em uma angústia, né, coletiva que parecia não terminar e que a consequência disso era o risco de morte, né? E aí então surge essa ideia de fazer desse período, né, reservado aos espaços mais domésticos, né, resgatar tudo que era um pensamento que estava escrito em versos, e nós preparamos nesse livro aqui, e ele foi organizado com uma dinâmica super legal, porque eu gostei muito disso, acho só isso já para mim já é muito criativo, muito importante, já tem uma mensagem aqui, porque a ideia que orientou a organização desse livro aqui, né, foi aquela frase do Geraldo Vandré, né, para não dizer que não falei das flores, né? Então, o que tem aqui? Um conjunto de temas que a gente separou, né, para não dizer que não falei do amor, que não falei da vida, que não falei da mulher, que não falei da fé, que não falei da esperança, e tudo isso foi, né, sistematizando e agrupando, né, um punhado, né, de versos, né, que estavam ali escondidos, e está aqui numa sistemática muito legal, sim. Eu gosto muito desse livro, tenho o maior carinho por ele. Foi o primeiro livro de poesia que a gente fez juntos, né, Vânia? Você é muito responsável, minha amiga. Maior carinho. Depois disso, então, eu fiz nesse período, né, nesse período do Covid, eu fiz um trabalho mais bibliográfico, né, de recuperar a história de vida junto a meus irmãos, né? Eu acho tão bacana, né, contar as histórias, acho, sabe, eu nunca pensei no público de massas, né? Eu não penso como um Paulo Neruda, como, né, um Paulo Coelho, como qualquer outro escritor, né, que, nossa, é traduzido para todo mundo. Eu queria deixar apenas história para meus filhos, para meus netos. E meus irmãos fazem parte da minha história de vida, eles sempre foram muito encantadores e motivadores, né? E eu selecionei, se reunia pelo WhatsApp, né, na época do Covid, para lembrar história de vida. E aí minha irmã falou, olha, você pode escrever essa história que está contando aqui. E eu fiz, então, uma organização de algumas histórias nossas, né? E eu espero ir para o Chile e entregar isso para meus irmãos ainda, porque eles não receberam ainda, viu? Olha. Depois disso, eu entrei nessa história, né, de recuperar, de me preparar, né, para a comemoração dos 50 anos do golpe de Estado no Chile e a morte de Salvador Allende. A primeira coisa foi, né, o livro Cristãos pelo Socialismo no Governo de Salvador Allende, que é praticamente, né, a minha dissertação de mestrado. A editora Dialética, né, que ela procura os trabalhos científicos, né, achou a minha dissertação e propôs, né, editar. Eu nem tinha o texto, né, ele estava lá no papel, lá na biblioteca, né, da Metodista, e essa senhora que está aqui hoje me entrevistando, ela recuperou o texto de uma forma maravilhosa, mais de 250 páginas que ela escreveu. Tive o prazer de aprender com esse livro. Foram quantas páginas, Marco? Umas 600 e pouca, né? No papel era isso, na forma que foi diagramado, né? Terminou em mais de 236 páginas. Mas é a minha mestrado que eu tentei, né, no momento atual, dar um contexto mais cotidiano de hoje, né? Mas esse é um trabalho mais acadêmico. E na sequência disso, eu fiz também isto aqui, que esse aqui já é bibliográfico também, no sentido de que conta, né, o título dele, Memórias Fugazes de uma Ditadura Militar. E eu conto mesmo como é que foi, né, a minha saída do meu lar, da minha família, do núcleo familiar, em uma época muito difícil, para ir para o seminário estudar teologia
E lá no Seminário de Teologia, né, em um trabalho absolutamente pastoral, né, encontrar as mães dos desaparecidos, né, dos presos políticos e desaparecidos na época dos militares. E isso me tocou profundamente do ponto de vista pastoral. E foi um engajamento, né, de acompanhar e de estar junto com essas pessoas no sofrimento de um momento de tirania. E então eu contei algumas dessas histórias, né, que eu vivi. E finalmente, né, tem esse livro aqui que é História do Cotidiano, que já fiz uma pequena referência, né? E essa História do Cotidiano é o mais novo que você produziu na sua editora, é isso aí mesmo, tá? E também aqui, né, de novo esse encanto de uma capa maravilhosa, de um fotógrafo encantador, né, e de uma editora que selecionou perfeitamente para mostrar o que é as histórias do cotidiano, né, no mundo mais urbano, né, mais... E tem histórias muito engraçadas, divertidas, né, que também nos ajudam a refletir e se divertir um pouco, por que não, né? Ah, maravilhoso. E é incrível a viagem que você faz, não é? Tem aqueles amigos que você conheceu quando chegou no Brasil, tem as histórias antigas ainda, né? Então você faz uma viagem que a gente consegue te acompanhar, no entanto, né? Nossa, nós temos tanta gente bacana aqui nos Que assistindo, bom. Tônia, Marli, Marcelo, que não dá tempo muito de ler, sabe? Mas eu fico muito feliz depois. A gente precisa agradecer a todos pela presença, né? Mas, Vânia, Ah, deixa aproveitar a oportunidade, tá? Esse fale, primeiro fale. livro aqui, né, A Caminho do Império do Sol, quem escreveu o prefácio foi nossa amiga Marlene, a presidente Ah, da está Academia. presente. Aí ela acabou de chegar, conseguiu entrar. Então, Marli foi, ainda a gente estava se conhecendo, né? E ela foi uma pessoa que acolheu a leitura desse livro e preparou o prefácio. Eu sou muito grato para ela, né? E tem, né? E olha como são as coisas, né? Agora você já é um acadêmico, Pois é, né? você entrou na Outra Academia parte Contemporânea de Letras, e outra isso. parte da história de vida, né? Mas aí, só para não esquecer, né? Esse livro que já falamos, né? Poetizando o Cotidiano, foi a nossa amiga e escritora Grafira que escreveu o prefácio. Todas É, cantadoras, né, da Academia Contemporânea de Letras, que formam uma comunidade, né? Marcelo está aí também acompanhando, né? São pessoas, o seu João, Raimundo, são pessoas encantadoras, Cris, né? Tem tanta gente nessa comunidade que não é uma imensa comunidade, mas ela é uma potente comunidade porque ela tem um impacto, né, no movimento literário contemporâneo muito importante, né? E eu sou é a muito... união, né? A união que a gente tem que promover para deixar esse sentido para a nossa literatura e também animar os que ainda pensam Sim. em ler, conscientizar as pessoas, né, que a leitura, a escrita que é importante na nossa trajetória, né? E a Maria, amei o livro, viajei junto com o autor. Quem não viaja junto com o seu texto, Obrigado, Marco? Marlene. Grande abraço para você, Marlene. Agora que você já falou das suas obras, eu vou fazer aquela pergunta importante. Que te acompanhando, você se mostra um pacifista. Apesar de tudo que você viveu, que você vivenciou, que acredito que você tenha mágoa, muitas mágoas daquele tempo, muitas lembranças, né? Mas quando eu te vejo reunir numa mesma mesa, todos representantes das religiões, mostra quem você é. E eu te pergunto, você usa o verbo esperançar direto, não é? Sim, Eu acredito nisso. sim. Você acredita que ainda a gente possa unir os povos com essa nossa militância, que o esforço também
pode ser individual, que esse nosso individual faz o coletivo. Perfeitamente, Marli. Desculpe, Vânia. Estou falando agora há pouco da Marli, elogiando a Marli, agora ela ficou aqui na Não, minha tudo memória. bem. Vânia, certamente. Eu acho que escritores que não têm esta identificação, né, com o que nós estamos deixando de legado no sentido de pacificar, de construir, né, um mundo pacificador, né, que dá oportunidades iguais para todos, né, que valoriza e que aprecia as diferenças e aprende a respeitar e a dialogar com as diferenças. Se a gente não tem essa identificação, eu acho que nosso trabalho é extremamente limitado, né? Nós somos, e tem muito a ver com o título, né, desse livro que já falamos aqui, Poetizando o Cotidiano. Eu faço até uma brincadeirinha, né, com as palavras, né? Poetizando, para mim, é uma forma de profetizar, né? É uma forma de você denunciar e anunciar carinhosamente, né, que no meio de tanta injustiça, de tanta dor, de tanto sofrimento, não podemos abrir mão da esperança. E nesse sentido, Paulo Freire é fantástico, porque ele nos ajuda, né, a recuperar o sentido das palavras. Esperança não é uma atitude de vida passiva, né, que você senta e espera que as coisas aconteçam. O Paulo Freire disse, não, a melhor forma, né, de esperança é esperançar. Significa esperar agindo, esperar atuando, esperar com protagonismo, né, construindo. E eu acho fantástico isso. Há muitas, né, relações que eu tenho com movimento, mas esse aí que você falou, para mim, é o principal, porque eu sou formado em teologia e por muito tempo, né, eu sonhei ser um pastor, né, um religioso, né, que ajudasse as pessoas a encontrar do ponto de vista da espiritualidade, como a fé, a esperança, né, elas são importantes para sustentar projetos de vida, né, para nos ajudar, né, na caminhada que nós temos, a encontrar sentido para as coisas, né? Então, esse lado meu, esse lado religioso, né, que eu guardo muito lá internamente, eu sei que hoje, né, ele tem uma importância muito grande, né? A religiosidade é uma experiência praticamente de 98% da população mundial, e estamos falando de mais de quase 8 bilhões de pessoas no planeta, entendeu? Não é pouca gente, é muita gente. Então, essa experiência, na sua diversidade, ela é muito importante para cada um, na sua diversidade. Eu sou protestante, eu sou luterano, tá? Mas eu aprendi ao longo do tempo, né, que a religiosidade do espírita, de matriz africana, candomblé, umbanda, que a religiosidade de judeus, muçulmanos, islâmicos, né, ela tem um sentido tão sagrado para eles como o sentido que tem para mim. E eu preciso respeitar o outro no seu sagrado para que eu também possa ser respeitado no meu sagrado, na minha devoção e naquilo que eu acredito. E se a gente, na diversidade, aprender a dialogar e encontrar o que nós temos em comum, o mundo já daria uma grande contribuição para construir um mundo mais pacífico mesmo, né? Mais fraterno, tá certo? Mais justo. Porque, por incrível que pareça, né, a essência da religião, que na sua origem, né, a palavra significa religar, né, nos religa, uma busca que nos religa, né, que nos volta a uma essência nossa, né, junto ao sagrado, né, nos reconcilia com o sagrado. E nos reconciliar com o sagrado significa nos reconciliar com o próximo.
Tá? E isso é tão importante, porque quando você, vou usar aqui, né, um pensamento da minha formação religiosa, mas ela, na essência, ela é igual para todas as religiões. Quando você ama Deus por sobre todas as coisas, e ama da mesma forma como ama a si mesmo, você ama o próximo, e eu acrescento, ama também a Mãe Terra, a natureza. Meu Deus, nós estamos, né, a caminho de construir relações que são mais fraternas e que podem mudar muita coisa ainda, né, de um futuro que se anuncia de forma trágica. Né? Eu não acredito, embora toda a minha formação é teológica, não acredito em Apocalipse na forma que, né, se divulga e se ensina. Eu acredito, né, na profecia. O profeta é um cidadão que vive no meio da comunidade, que enxerga perfeitamente, né, aonde estão os problemas, né, e onde que está, onde se insiste, em quais erros que estamos insistindo e como isso tem consequências graves, né, no meio da comunidade. E ele denuncia essa injustiça, denuncia esses erros, essas faltas, mas anuncia que tudo pode ficar bem se a gente restaurar e reparar aquilo que fazemos de mal para o próximo e para nosso habitat, né, a terra. Então, é uma missão que eu abracei e que eu não quero abrir mão. E eu hoje tenho amigo fraterno de todas as religiões e eu sou muito feliz com isso, porque acho que esta é uma força, uma energia, diria assim, revolucionária, que pode mudar, né, as relações entre na comunidade, né, e também no mundo. Então, eu tenho um sonho de que o diálogo interreligioso ele pode ser um fermento, né, que traz novas luzes, né, para a relação entre os seres humanos. Nossa, Marco, é emocionante te ouvir, juro. É uma bênção, é um privilégio poder estar aqui te escutando. Obrigado. E aqui o Marcelo está encantado também, muitos amigos aqui escrevendo, já entraram, Léo, Simone Guio. Aí o Marcelo pergunta que você, como você lida com a teologia e a filosofia, se há conflitos e se isso reverbera na sua escrita. Olha só! Sim. Pois é, meu caro Marcelo, você como filósofo sempre nos colocando naquelas perguntas difíceis, né, para ser respondidas. Mas, Marcelo, eu acredito que não há conflito, né, entre a razão e a fé. A filosofia vamos dizer assim, uma irmã fraterna, né, da teologia. Ela é um passo, é um segundo passo, né, que nos ensina a refletir, a encontrar o sentido mais profundo, né, que não apenas na fé, né, mas também na razão. E a filosofia, né, ela gerou, ela orientou, né, as ciências. E por incrível que pareça, né, há muito mais, vamos dizer, colaboração entre a teologia e a filosofia, né, do que a gente imagina, do que a gente pensa. Aliás, muitos filósofos, na história da filosofia, como o Marcelo muito bem sabe disso, tentaram explicar esse grande fenômeno chamado Deus, né? Esse ser superior, né? E todos eles ensaiaram uma forma de explicar esse sagrado, essa potência, né, existente para além da razão, né, como a origem de tudo, né? Agora, o que se costuma fazer muito, né, é um confronto entre ciência e religião. E ali, embora existam muitas diferenças, né, nas suas bases de como se constrói o conhecimento, né, as bases epistemológicas entre a ciência e a teologia, né, as duas também podem se complementar e podem dialogar perfeitamente, tá certo? Eu acho que hoje nós estamos muito mais abertos para entender de que nós não somos apenas sujeitos racionais, mas há
em nós uma dimensão da espiritualidade que nos abre, né, para outra dimensão do conhecimento que nem precisa ser explicado da forma racional. E tem a ver com Deus. Se a gente tivesse como explicar Deus, ele se tornava objeto de nosso conhecimento. E ao se tornar objeto de nosso conhecimento, não seria mais Deus. Então, Deus é um mistério permanente que nos alimenta, que nos motiva e que nos instiga permanentemente a encontrar uma explicação. E a melhor explicação é aquilo que ele, né, na forma em que ele se revelou para Moisés, né? Eu sou o que sou, ou eu sou o que serei. Ele é um verbo, é uma ação, ele é um movimento, ele é o logos, né? Ele é um espírito aberto, dinâmico, que não podemos, né, aprendê-lo, porque se a gente disser eu conheço Deus, deixou de ser, né? Deus não pode ser objeto do nosso conhecimento. E isto, né, a filosofia nos ajuda a entender perfeitamente, porque toda vez que você diz eu conheço, você possui, você tem, você torna uma coisa. Muitos filósofos chegaram à conclusão que não tem como explicar. Existe e pronto. E aí, Não, depois... a dimensão, né, da religião, ela se sustenta na fé, né? E se não tiver fé, esquece, não tem conversa. Mas acreditar, né, ter fé, é o que sustenta uma experiência que é única e que pode ser diferente, mas tem fundamentos iguais, tem valor igual, tem significado igual e nos conduz, né, na mesma direção, que é, né, manter esse vínculo com o sagrado, né, no sentido de que nós precisamos valorizar a vida, valorizar a origem e valorizar também para onde que nós vamos, né? Tem pessoas que nem têm noção e estão destruindo o seu caminho agora, vão terminar sei lá onde, espero que não seja no inferno, porque temos que repensar o que é o inferno, mas já temos inferno para muitas pessoas hoje aqui no dia a dia, e isso é uma consequência das coisas erradas, das decisões erradas, das nossas práticas violentas, egoístas, né, que nós temos. Então, a dimensão da fé, ela explica um outro mundo, um outro mundo do conhecimento, que só é possível, né, ser entendido por quem também tem fé, né? Marcelo, você não pergunte mais, por favor. Mas ele já colocou que concorda plenamente, pois há uma falsa impressão de que o filósofo é necessariamente ateu. Há grandes filósofos na história e aceitam a existência de Deus. É aquilo que eu comentei, que você estuda, houve uma época que anularam a existência, mas depois foi buscada essa espiritualidade, o transcendental. Então, olha, o ar a gente não vê, a gente sente, Marli. A fé não se explica mesmo, Glafira. Então, fé é um salto no escuro, né? É confiar. Isso é uma afirmação de um filósofo contemporâneo muito importante, moderno, né? Muito importante, né? Fé é um salto no escuro, né? O dia que você tem explicação para tudo, né? Tem uma racionalidade para tudo, já não tem mais fé, né? Não precisa de fé. É verdade. Tá? Olha, ainda bem que nós temos entre a gente pessoas assim como você, que tem essa esperança para passar. Você, com tudo que a gente tem visto, com tudo que a gente tem vivido, você ainda conserva essa fé na humanidade, esse querer que haja um futuro, que haja vida, né, para os nossos netos, para os nossos filhos, para a humanidade. Eu te admiro demais. Inclusive os cientistas, Marli está dizendo, claro, um cientista acha que descobre sozinho tudo, não, né? Que constrói tudo sozinho.
E muito bom saber que a gente pode contar com a tua palavra, com a tua poesia, com a tua dinâmica, com a tua vontade de pacificar, de unir, com a tua palavra. Olha, Marco, eu acredito que pelo tanto de pessoas que estão assistindo a gente, você está conseguindo passar a tua mensagem, era isso que eu queria, que muita gente te acompanhe, que te leia, porque um exemplo desencadeia muitas ações, muitas atitudes. Pelo menos uma repensada em muitas coisas, né? É verdade. Aí, agora, nós temos que falar do lançamento do teu livro, né? Perfeito. E nós conseguimos um espaço no Café Colombiano, naquele cantinho que já abrigou a Glafira, já abrigou Marcelo, a Margarete também já lançou livro lá, aquele cantinho nosso todo especial, que é latino também, né? É verdade, Então, vamos. verdade, verdade. Então, Você já está preparado para receber? Estou aguardando esse momento com muita alegria mesmo e muita expectativa, né? Certamente, assim, a gente não tem condições de bancar assim um lançamento, né, com, vamos dizer assim, 1.000 pessoas, né? Mas a comunidade, as pessoas, os amigos, a família que estiver presente, certamente será um momento muito importante, de muita alegria, e nós poderemos, né, conhecer melhor, né, esse livro e as histórias que estão aqui dentro, conversar sobre isso, né, e entregar na mão de cada pessoa que estiver afim, né, de um exemplar, poder fazer uma dedicatória, né, carinhosa para essas pessoas, né? Então, eu estou, assim, com um frio na barriga, esperando, né, que chegue o dia 9. É um lugar muito especial, que dá para ir com a família, um lugar que tem também, né, tem todo o acesso, né, para alimentação, para bebidas, e para um bom papo entre amigos. Então, Muito gostoso. muito bom, muito É bom. bem acolhedor. Esperamos todo mundo lá no dia 9, né, a partir das 14 horas, e teremos certamente, né, um vinho chileno para comemorar. Isso é bom. Vai começar o jogo do Palmeiras, é isso? Eu Vai. estou ouvindo. Eu falei, a gente tem que falar o mais importante antes de começar esse jogo, porque é final de campeonato. Eu não quero atrapalhar nem o Marco, nem o jogo. Você vai torcer também? Eu sou palmeirense. Eu sou palmeirense. Hoje eu Então, fico olha aí. com você até meia-noite, porque eu acho que a coisa já está mais ou menos definida, né? Teria que haver um terremoto, né? Um tsunami muito grande, né? Para o Palmeiras não ser campeão hoje. Então, mais um motivo para a gente comemorar. Olha quem está falando, tomara que falte luz. O corintiano, Marcelo Kassab, só tem esse problema, né? Marcelo, não joga pano. Ainda bem. Se a gente tem um fórum de diálogo interreligioso, a gente precisa criar o fórum das torcidas, né? Para a gente também, né, a ser apaixonado pelo futebol sem tentar destruir o outro, né? O futebol um desafio. Já pensou? Eu vou propor, então, que você e o Marcelo façam uma live falando dos temas filosóficos e da escrita, mas que entre o futebol também. Essa eu quero ver de camarote. Ai, Marco, olha, muito obrigada. Está começando o jogo já. Vamos agradecer. Já vai começar. Agradecer o pessoal que esteve presente e a todos que assistirão depois, porque vai ficar gravado lá no Instagram, a gente vai pôr no YouTube também. E olha, se você
os teus outros livros para levar lá também cabe no lançamento desse último, porque sempre vai ter alguém que vai ter curiosidade de conhecer teus outros livros. Então, esteja à vontade, mesmo que não seja da Sarasvati, a gente está junto. E muito sucesso para você. Eu quero fazer muitos livros desse grande pensador que você é, generoso, pacifista. Quero fazer muitos livros, tá? Muito A obrigado, Marli está Vânia. perguntando, palmeirense, o Marco é palmeirense, Marli. Ninguém é perfeito, Marli. Então, até sábado e sucesso, muita poesia, muita esperança para todos nós. Maravilha. Muito obrigado a todos. Um grande abraço, Vânia, para todos aí que acompanharam. Abraço até o sábado, hein? Estarei lá te esperando. Até Tá? sábado, até sábado. Tá. Obrigada, Marco. Beijo. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.